Em primeiro lugar, First of all, I really want to welcome you gostaria de vos dar as boas-vindas, warmly to our place. muito calorosas, a este lugar. And I'm also very, very happy E estou também muito feliz to have a colleague de ter um colega, that speaks Hebrew and we find some common skip things. it, I'm telling you about my feelings. I'm allowed to share with you my feelings. ele diz que quer expressar os seus pensamentos e eu estou-lhe a dizer para passar os pensamentos, os sentimentos. Seda, Ivan, I want to tell you a little bit about this place. quero dizer-vos alguma coisa sobre este lugar. I will introduce myself. My name is Gershon, O meu nome é Gershon, and I live in this place for the last 22 years, vivo aqui há 22 anos, when much of what we have did not exist at all. quando a maior parte do que temos aqui não existia ainda. And I want to say from the beginning, I am very thankful to the Lord, our Father in heaven, and to Yeshua, the Son of God, who is my Savior. Estou grato ao nosso Deus e a Jesus, o Salvador, que é o meu Salvador também, Amém. Amém. That He really makes miracles in my personal life and in this place and in the land of Israel and with the people of Israel. que Ele faz milagres na minha vida, na terra de Israel, em todas as coisas que estão aqui à nossa volta. We are here a very small community Somos uma pequena comunidade which was established in 1974 by Christians from Finland. que começou em 1974 com cristãos da Finlândia. This is why you see these logs here. Estão a ver estas barras de madeira? These logs are pine wood that came from Finland and they were reconstructed like Lego pieces. E estas peças de pinho vêm da Finlândia e foram postas juntas como se fosse um Lego. What is interesting is that the Lord used these Christians, non-Jews, Goyim, from the north to start a village, and then this opened a place for us Messianic Jews to join them. Portanto, o que é interessante é que estas pessoas não judias, que vieram do norte, construíram este lugar para nós, judeus messiânicos, pudéssemos também desenvolver e desfrutar. And since then we see many people, not only from Finland, but from the south in Africa, from the north, from the east, Singapore and Japan Wow. and Korea, and the west, Brazil, and so on, coming to this place which we just discussed earlier is the Umbilicus Terrae. Portanto, este é o umbigo da terra e ouviram os países todos que foram mencionados, que vêm ou da Europa, ou da Ásia, ou da América do Sul, ou de África, todos vêm aqui confluir e muitos deles viver ou visitar. We are not Moscow, we are not Washington, we are not Tokyo, but No. still this is the center of God's plan for Israel and the world. Não somos Moscovo ou qualquer das grandes cidades do mundo, mas somos parte do plano de Deus que faz deste lugar o centro para todo o mundo. We believe that we already are in the events of the last times. Nós queremos que vivemos agora os acontecimentos do fim dos tempos. Amém. Listen, also the apostles, Paul and Peter and James, they believed that they were living in the end times. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, eles queriam também que estavam a viver nos últimos tempos. It was not revealed to them that they had to pass still 2,000 years ahead. Não lhes foi revelado que ainda tinham de passar 2000 anos até chegarmos onde estamos hoje. Today we live 2,000 years later and we see that Israel had to go to exile, to come back from exile, to re-establish the state of Israel, to reunify Jerusalem. Assim, em 2000 anos podemos ver como o povo judeu teve de sair, teve de voltar, tantas coisas que se tiveram de passar até ao estabelecimento do Estado de Israel. And we believe we are very close to the return of the Lord. Why? I'll tell you in a few minutes E why. queremos que estamos muito perto da volta de Jesus e vou-vos dizer porquê. But first, I want you to look around. Where are we?
Em primeiro lugar, gostava que olhassem aqui à nossa volta para vermos onde estamos. You see these hills here? Estas colinas que estão aqui deste lado. We are in the Judean hills. Judea. Estamos na Judeia, nas colinas da Judeia. They are called also the mountains of Jerusalem. São também chamados os Montes de Jerusalém. Because Jerusalem, which is about 15 kilometers to the east in your back, is surrounded by mountains here and in the Judean desert. Jerusalém, que está a cerca de 15 km daqui, está rodeada de montanhas, de montes e de colinas como estas que estão aqui. There is a beautiful verse in Psalm 125. If you can read it, please, in the book. Há um belo versículo no Salmo 125. Verse? In the first verses, first two. Primeiros versículos do Salmo 125. 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Just as the mountains surround the city, Como as montanhas que estão à volta da cidade, so the Lord surrounds his people Israel now and forevermore. assim o Senhor está à volta do seu povo, agora e para sempre. Amém. And it is true that Israel is for itself. E é verdade que Jerusalém existe para ela própria. But it is also that the nations have joined Israel and there is one new olive. You see this oliveira here behind you? Mas vemos que as nações se rodearam, se puseram ao redor de Israel e que há uma nova oliveira. Vem esta oliveira que está aqui, que é nova. And we believe, like the Apostle Paul said, there is a new tree, olive tree, which is first the trunk and the root Jewish and the nations grafted in. Portanto, queremos que há uma nova oliveira. Primeiro havia a oliveira verdadeira, depois os ramos que foram enxertados nessa oliveira. And the Lord is faithful really to Israel, but also those that join Israel, that come to the God of Israel. O Senhor é fiel para com os que vivem em Israel e também para aqueles que vêm a este país, que são fiéis ao Senhor. We are here, a small community. Members in this place, we are less than 40, about 38 members only. Nesta comunidade somos apenas cerca de 40, portanto não somos muitos. But we have a small guest house and we have a campus for students. Mas, por outro lado, temos aqui uma casa de hóspedes e temos também uma secção para estudantes. And we have conferences of Messianic Jews. For example, this weekend we have a conference of Messianic soldiers because, you know, we serve in the Israeli army. Portanto, mesmo este fim de semana nós vamos ter aqui uma reunião, uma conferência com soldados messiânicos. Nós servimos o exército. And 2 weeks ago, for example, over there in the forest, in the woods, over there we had a large conference of more than 1,000 people for the festival of Pentecost. E então, há pouco tempo, há 2 semanas, tivemos aqui uma grande reunião com mais de 1.000 pessoas para celebrar o Pentecostes. What I'm trying to say by this is, we are not an underground. We don't live in the catacombs. O que eu estou a tentar dizer é que nós não vivemos em segredo. Não vivemos nas catacumbas, vivemos abertos. And we are not conversos in any way. E não estamos a converter ninguém. So, אמרתי לא בדיוק, אבל זה בסדר. בסדר. לא, זה בסדר. Let's go into our biblical... מאמינים, אבל לא צריך להחליף את נכון, זה נכון. אבל גם התכוונתי לא קונברסוס כמו האנוסים שהיו בפורטוגל. אנחנו לא מסתירים את היהדות שלנו. זה מה שאמרתי במילים אחרות. מצוין. בואו ניכנס לאגן התנ"ך. Sorry, let's go into the biblical garden. Vamos agora ao jardim bíblico. And I want to show you. And there is a special parable of our Lord in Matthew 24. E há uma parábola do Nosso Senhor que vem em Mateus 24. Speaking, telling us to learn about the parable of the fig tree. Que nos fala da parábola da figueira.
Can you please read it, just a few words? Portanto, vamos ler, está no capítulo 24, a partir do verso 32, ad. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. It looks on the surface as a very simple thing. Everybody knows. When Parece uma coisa muito simples, toda a gente sabe. a small child knows. Uma criança sabe. When you see the first fruits, the summer is near. Quando vemos estes frutos, sabemos que vem aí o verão. So what's the point here in this? Qual é o significado desta ilustração? I tell you. A gente vê os sinais dos tempos, daquilo que está acontecendo na Signs of humanidade the nos time. países, Yes, que but how? Jesus, I Jesus agree. está para vir. But how to understand this? Como é que vamos compreender? First of all, I think there is a connection for a play of words here in Hebrew. Eu creio que há aqui uma ligação, um jogo de palavras em hebraico. Because the Lord says when you see the branches become tender and the leaves are coming out, kites is near. Kites is summer. Yeah. Quando vis estes ramos ainda tenros e estas folhas, então sabemos que vem aí o verão. Kites. Oh, bravo! Bravo! That's the game play of words. Isso é um Kites jogo de and palavras. cats. É kites, verão, cats, fim. I tell you, very few people pay attention to this, Yeah. and especially if you read this in English, in German, in Japanese, in Portuguese, it doesn't make sense. Não. Há poucas palavras que dão atenção a este pormenor extremamente importante nas línguas alemã, francesa, portuguesa. Não se dá por este pormenor. But when we think, you see, the whole context of this chapter 24, it speaks about the end times. Todo o contexto do capítulo 24 de Mateus fala do fim dos tempos. So first of all, we understand Primeiro nós kites, compreendemos o verão and cats. o verão e o fim. So the chronology is about the end times. A cronologia tem que ver com o fim dos tempos. That's about the chronology. Isso é o ponto cronológico. But what does the tree itself symbolize? E o que é que a árvore em si significa? What does the tree symbolize? Qual é o símbolo desta árvore? What do you say? Amém. Good! Very good. Yeah. I would say, If there is no fruit, no, that's something else. something else. That's another parable. Okay, go on. Don't confuse the parables. Não, não. I want to say that in the Bible, in the Old Testament, the fig symbolizes Israel. Quer dizer que na Bíblia, no Antigo Testamento, a figueira representa Israel. Israel. How do I know this? Como é que eu sei? Let's look briefly in Jeremiah 24. Vamos ver em Jeremias 24. Jeremias 24. In the first few verses. Os primeiros versículos. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilónia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilónia. E tinham um cesto, figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Shaloshkam? Good. E então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Thank you. You see, Israel is compared to 2 baskets of figs. One is very good figs, one is very bad figs. Então Israel é comparado a 2 cestos de figos, um com figos que são bons e outro de figos que não são. It's the same with Israel like in any other nation. You have good and bad, É como em todas as outras nações, há bom e há mau, not only bad. não só mau. So it is clear in the text that the fig represents Israel. Está bem claro que aqui o figo representa Israel.
So we know the chronology, we know the people, the context, Assim conhecemos a cronologia, conhecemos o contexto and the blossoming of this in the end times. We understand it is connected to the return of Israel to the land. e assim o que estamos aqui a ver, do florescer do figo, representa o fim dos tempos. Because Ezekiel, the prophet Ezekiel says in the end times, he speaks a lot about the end times, Ezekiel. E Ezequiel fala muito do fim dos tempos. Achrit Hayamim. He says, the Lord will bring Israel back to this land. From the grave, He will take them out from the graves. Está ali escrito que neste tempo Deus trará o seu povo de toda a parte, de meio das sepulturas. And put them in the valley. This Vai land pô-los is the no valley. vale. And here we see the restoration, for example, the Hebrew language. E vemos a restauração da linguagem, da língua hebraica. So we have signs, Temos sinais, but we don't have the day and the hour. mas não temos nem o dia nem a hora. About the day and the hour, I'll speak a little bit later. Mas mais tarde, daqui a nada vou falar do dia e da hora. Let's go. Vamos então para outro lugar. Vamos. Algumas palavras sobre esta estátua. It is a bronze statue which was prepared not far from here in a small village called Beit Nekofa. Foi feita aqui numa aldeia não muito longe que se chama Beit Nekofa. And this is according to a verse by the prophet Joel, Joel chapter 2:13. If you can please read. E isto é a ideia que está por trás, encontra-se em Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2. Joel 2:13. Rasgai o vosso coração, não os vossos vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. This is the expression, the personification of repentance, Isto é a personificação da expressão de arrependimento, of tearing the heart and actually also the clothes, both heart and clothes. de romper o coração e as vestes. And you know, there is a special saying in Hebrew, there is nothing more complete than a broken heart. Há uma expressão em hebraico que diz que nada é mais completo que um coração quebrantado. And we have realized that this is what the Lord wants from every individual, from every nation, from us, a broken heart. E isto é o que o Senhor espera de cada um de nós, de todas as nações, é um coração quebrantado. And the Hebrew again is very significant here. E a palavra em hebraico é mais uma vez de grande significado. Because the Hebrew says, tear your heart, not your garment, and return, shuvu, lashuv. It's like in the road, you make a U-turn. A U-turn. E então a expressão em hebraico diz que é necessário rasgar os vestidos, rasgar o coração, para voltar, para regressar, fazer uma volta em U, para voltar a Deus. Isso é que é em hebraico o que nós traduzimos por arrependimento. I tell you, really from my heart, I feel uncomfortable with the word converted like you. Yeah. Eu sinto-me mal com a tradução de conversão que como se apresenta aqui. Because we are already Jewish. We are not converted to another religion. לא מתאים. We are fulfilled in the Messiah, completed in the Messiah. Nós somos cumpridos, completos no Messias. Portanto, já conhecemos o Messias. Estamos a falar do povo judeu. And therefore the Hebrew expression is chazara b'tshuva. E então a expressão em hebraico é voltar pela confissão, arrependimento. To come back to the Lord. And this is our challenge today, like it was in the time of Joel, like it was in the time of the fathers Abraham, Isaac, Jacob, even before Noah and others, to come with the broken heart to the Lord. And then we find a new kingdom. That's amazing. I want to share this with you. That's amazing. Portanto, é o que se passou com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó
é voltar de novo para Deus e encontrar novamente o seu reino. É isso que é absolutamente extraordinário. And what we want to do is to share this message, because we do not invent a new ideology, a new philosophy, nothing idealism, it's the Word of God. E é isto que nós queremos partilhar, é que é a palavra de Deus, não é uma ideia que surgiu connosco, é alguma coisa que vem de Deus. And it encourages us to see that we can share it with people that we haven't seen before, but we have the same belief, the same spirit. E o que nos encoraja é saber que pessoas como os que estão aqui, que nunca vimos, têm a mesma esperança, têm a mesma ideologia que nós temos. Amen. Glória a Deus. Amen. Let's go on. Now doing here, Não deem atenção ao que as crianças estão a fazer. it's a special celebration for on Friday. É uma celebração que eles têm às sextas-feiras. We want to look a little bit Queremos about the olhar background in the land and where we are. para esta parte da terra e onde nós estamos. Here we are looking towards the west, the Mediterranean coast is in front of us. Estamos a olhar para o ocidente, para a costa mediterrânica, que está deste lado. Here is the most populated area in Israel. É a área mais populosa de Israel. From Ashkelon, Ashdod in the south to Caesarea Hadera in the north. De Ascalon no sul até Cesareia no norte. About 4 million Jews living here. Cerca de 4 milhões de judeus vivem nesta área. And this area was targeted in the first Gulf War when Saddam Hussein sent his Scud missiles. E então aquela área foi objetivo de ataque de Saddam Hussein quando ele enviou os mísseis. Now, over there, Tel Aviv, metropolitan Tel Aviv, is the biblical tribe of Dan in the center of Israel. E então onde está Tel Aviv era a área da tribo de Dan. And Dan has also a piece of land in the north. E Dan tem também uma parte do seu território no norte. And in this region we have the meeting place of 3 biblical tribes. E neste lugar nós temos a confluência de 3 tribos bíblicas. Dan, as I said, to the west. Dan ao ocidente, To the south we have the tribe of Judah. ao sul fica a tribo de Judá And to the north we have the tribe of Benjamin. e ao norte a tribo de Benjamim. And here, when you see the hills, beyond these hills, you already have the Palestinian territory. E para além destas colinas já temos o território da palestiniano. And in this area where we have 2 biblical places. E neste lugar onde nós estamos há 2 lugares bíblicos. One is Kiryat Yarim. É Kiryat Yarim, que já falámos. You mentioned this Yes. before. Thank you. So I'll mention the second one. Okay. The second one is more or less in this region we have the village called Emmaus. E mais ou menos nesta região temos a aldeia bíblica de Emaús. Did you mention that too? No, because Not there are yet. 7. At least. At least. At least. You're right. So the surest thing for us is to say we are more or less on the way to Emmaus. E assim o que é seguro é dizer que estamos mais ou menos no caminho de Emaús. From this place we can see at least 2. One is in Latron in this direction. Podemos ver pelo menos 2, um em Latrun, nesta direção, para trás de mim, And another one is in Arab village in this direction, Emwas. e outro numa vila árabe que se chama Emwas, naquela direção. So we are permitted to say that we are on the way to Emmaus. E assim podemos dizer livremente que estamos no caminho para Emaús. But my point is about the message of Emmaus. Mas o que eu quero falar é da mensagem de Emaús. There is a message because something happened on the way to Emmaus on the day of resurrection. Há alguma coisa especial que aconteceu no caminho para Emaús no dia da ressurreição. On the day of resurrection, our Lord No dia da appeared ressurreição, o Senhor suddenly to apareceu 2 of his de disciples, repente a 2 dos seus discípulos and he remained incognito. e ele não se manifestou He quem era. just talked with them without revealing, without announcing, I am the risen Lord.
Ele falou com eles sem revelar que era o Salvador ressuscitado. On the other hand, on the contrary, Por outro lado, he expected them to recognize him. ele esperava que os discípulos o reconhecessem, He wanted them to recognize him, queria que os discípulos o reconhecessem, but they were unable. mas eles não foram capazes. And he rebuked them strongly, without smiling. He used sharp words. He said, "You have foolish minds." E ele criticou-os de maneira forte, porque disse: vós tendes uma mente louca, Because you don't know the scriptures. porque não conheceis as Escrituras. You should have known. That's what he means. Deviam conhecer You should have known the first coming of the Messiah. acerca da primeira vinda do Messias. Because there were prophecies. Already Daniel, the prophet Daniel spoke about the first coming of the Messiah. Já havia profecias. Daniel falou em profecia desta vinda do Messias. So we see that the expectation of the Lord, you should have known. Vós conheceis as expectativas do Senhor, deviam saber o que se está a passar. And I connect this to his second coming also. He expects us to know, to realize, to find out the signs about his second coming in the end time. E ele então espera, nestes tempos, a mesma coisa, que nós possamos reconhecer que estamos perto do fim das coisas. That's the relevance of Emmaus then and now. Esse é o significado de Emaús nesse tempo e agora. Emmaus has a message for us today in the 21st century Emaús tem uma mensagem para nós hoje, no século XXI. to recognize the signs of the times Reconhecer os sinais dos tempos. and to be ready. E estamos preparados. And about this point of being ready, I'll speak a little bit later. But first about these black stones here. Eu depois vou dizer mais alguma coisa, mas em relação às pedras negras que estão aqui, Theo immediately told me this is basalt stone. pois, e toda a gente sabe que isto é basalto. But of course, this is not Jerusalem stone. Jerusalem stone is white. You see there this A white pedra de stone? Jerusalém é branca. If you see the houses in Jerusalem, they are covered with white As stone. casas de Jerusalém estão todas feitas em pedra branca. But here we see the contrast, the Aqui black and temos the o white. contraste do branco e do preto. This belongs to the Galilee, to the Golan Heights. Tudo isto vem de Galileia, das colinas de Golã. These are the remains of a Byzantine period synagogue, which probably became a church. Isto é o que resta de uma antiga igreja bizantina, enfim, desse tempo. Why do we think it became a church? Because we have a few stones with crosses on them. Porquê é que pensamos que havia uma igreja bizantina? Porque encontramos cruzes ali. The Antiquities Authority allowed us to bring the pieces here, put them together, and this reminds us about Yeshua himself visiting in the synagogues on Shabbat, not on Sunday. E Amém. estas pedras, o que aqui vemos, e a igreja, levam-nos a crer que eles se reuniam ao sábado e não ao domingo. E eram crentes em Jesus. The Lord went on the Shabbat to the synagogues, reading the Torah portions, the prophets portions, in the same language that we do today. Jesus ia às sinagogas e lia a Escritura na língua, na língua do povo, como nós fazemos hoje. For example, he read from the scroll of Por Isaiah. exemplo, lia do manuscrito de Isaías. Isaiah wrote 700 years earlier. Isaías tinha escrito 700 anos antes, It's amazing. We read the same text extraordinário, today. que lemos hoje o mesmo texto. Our small children study the same language. As nossas crianças estudam os mesmos textos. And you know, just a small comment, have you been to Israel Museum? Not as the group, no, not yet. Will you be there? Yes. Nem fechei. Vamos ao Museu do Livro, pelo menos. We are going to the museum, I think. Shrine of the Book? Shrine of the Book, Yom Rishon. When you are in the Shrine of the Book, pay attention to the central display. This is the scroll of Isaiah. E então vejam que no centro do Museu do Livro se encontra o manuscrito completo de Isaías. Very important
piece. É uma peça muito importante. It is very messianic because it speaks about the Messiah. É muito messiânico, fala do Messias. But I want to say something general about it. E alguma coisa em geral que eu queria dizer. You know, sadly, some stupid scholars say there was 1, 2, 3 Isaías. 3 Isaiahs. Alguns estúpidos eruditos dizem que houve 3 Isaías. It is crazy. You see one scroll. You see one Brava. scroll and they talk about 3 Isaiahs. Eles veem um manuscrito e estão a falar de 3 Isaías. It is crazy. É louco. They see with their own eyes one scroll from the beginning to the end and they speak about 2, 3 Isaiahs. Eles veem que é um manuscrito e estão a falar de 3 Isaías. It's the same author, the same language, the same message. É o mesmo autor, a mesma mensagem, a mesma língua. So let us not be fooled. There is one truth. Não sejamos enganados, há só uma verdade. Let's go on. You know that the Adventist Church. Que na Bíblia se chama Goren. And this is the threshing floor. E este é o lugar onde se faz a eira. It has to be smooth usually here. Em geral tem de ser liso. And in this area they used to separate the chaff from the grain. E num lugar destes separava-se o grão da palha, In the wheat. do trigo. Now, we remember the story of Boaz and Ruth. It took Lembram-se da place história also- de Boaz e de Ruth, que também está na Bíblia, It took place in the Goren. que teve lugar num Goren. And people, after they worked in the day here, they stayed also in the evening, in the night, to protect, to keep, that nobody will take away the grain. Então as pessoas que trabalhavam durante o dia dormiam na eira ou perto da eira para que ninguém roubasse o fruto do seu trabalho. Let's think a little bit about the process of the work. Vamos pensar apenas em breves segundos o processo, a evolução deste trabalho. The farmers, they bring the wheat. They have a pile of wheat here. Os caminhoneiros trazem o trigo, tem aqui um fardo, uma pilha de trigo, And the purpose is to break it to small pieces in order to separate the grain. e a ideia é quebrar tudo isso para separar a palha do trigo, To make flour for bread. para fazer depois farinha para o pão. And how did they do that? They had the pile of wheat. Como é que eles faziam isto? Eles tinham o monte de trigo And they put a board, an instrument of wood like this one. It was together. Sadly, now it is separated. e eles então tinham um instrumento parecido com este, só que este está infelizmente todo separado, tudo em partes. It had stone pieces Tinha pedras, or iron pieces like here. ou então uma estrutura com metal, como aqui, With sharp teeth. com dentes aguçados. This was placed on the pile. An animal was linked to it and it was carried around. This is why it is round. Moving around, sometimes putting a child or an adult on it to break it. E então um animal era atado a isto e iam à volta e iam separando, partindo estes bocados da palha e do trigo. And then they used the winnowing fork, which is there, just beyond you, the fork, yeah? E então usavam uma forquilha, Yeah. Throwing it up, waiting for the wind, the breeze which comes in the afternoon, the breeze takes the chaff, which is light, and the grain falls immediately down. e então com isto à tarde vem o vento e com a forquilha é fácil de separar uma coisa da outra. Now, familia, familia, pay attention please to this instrument. Olhem bem para este instrumento. Please, stay here. Yeah. It is very interesting because it is mentioned in the book of Isaiah. The prophet Isaiah speaks about this É instrument. muito interessante porque este instrumento é citado no livro de Isaías. It is easy to remember. É fácil de lembrar. Isaiah 4:1, 4. Isaías 41, 14. 4:1, 4. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel,
eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. A little bit more. Eis que farei de ti um trilho portante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moverás, e os outeiros reduzirás a palha. You can see now? E depois 16, se quiserem. E os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo Israel. You see? This is taken from the field work. Isto é uma ilustração que é tirada do campo, do trabalho de campo. A very good symbol. É um símbolo magnífico. It speaks about Jacob, Israel, Fala de Jacó e de Israel. that is considered like a worm. Everyone can step on it. Aqui é considerado como um verme, toda a gente pode pisá-lo. What is a worm? O que é um verme? Everyone can finish it immediately. Qualquer pessoa pode matá-lo, destruí-lo. But here we have a promise to Israel, to Jacob. You will become strong and powerful like this instrument. E aqui está uma promessa que Deus faz a Israel, que poderás ser forte, poderoso, como este instrumento que está aqui. Nobody wants this instrument on his back. Ninguém quer este instrumento nas suas costas. Israel will become strong and powerful like these iron teeth in this threshing bowl. Israel vai ser forte e poderoso como este instrumento com estes dentes de ferro, Turning the mountains into chaff. que vão fazer das montanhas palha. I believe this is happening in our own times, before our own eyes. Eu creio que esta profecia se está a cumprir nos nossos dias, diante dos nossos olhos. The Lord is working in history, Deus está a trabalhar na história. and the work is working. The Lord is working through Israel. E o Senhor está a agir através de Israel. And the Lord is coming back to the world through Israel, E o Senhor virá a este mundo através de Israel, through Jerusalem. através de Jerusalém. There are still great things ahead of us. Muitas coisas grandes que estão diante de nós. Vamos. Vamos. De uma. Para fazer o azeite é uma prensa. Uma prensa. Uma prensa É um de moinho azeite. para prensar. This Uma shows prensa de us, it's a model to show us how they produced the pure olive oil. Isto é um modelo que nos ajuda a compreender como se fazia azeite naquele tempo. It is not complicated Não é at all. complicado. There were two major stations. Há duas fases. One was here, where the fruit was thrown from the trees. And you see we have an olive tree here. A azeitona era posta aqui, estão a ver que há ali oliveiras. And the whole fruit with the stone is crushed. E então toda a azeitona é esmagada totalmente, By moving this heavy stone around trazendo esta pedra à volta, by an animal or by slaves. pela força de um animal ou de um escravo. ואתה שבעברית רק קצת תדע, זה קוראים מפרחת. Mafrecha. ומפה בא עבודת פרך. להזיז את זה, זה עבודת פרך. תרגם. 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 קשה לתרגם. קשה לתרגם. The liquid comes out here. O azeite sai por aqui, No, the liquid. Not just the oil. The liquido. o líquido sai por aqui, Because you have to separate the oil from the water. na forma. Portanto, há o óleo, há a água e o líquido sai por ali. And there is a part, there is still a mixture of what is left E here. fica aqui uma mistura. And this is collected into such round baskets, you see. E entra neste cesto redondo. And then you have a pile of baskets here. And the principle is to put pressure on that by lifting up these stones. E então tem aqui cestos e a ideia é de fazer pressão levantando aquelas pedras.
These stones are lifted up. This piece is broken usually. Esta parte, em geral, é a parte. This cannot go upper than this. E este tronco não pode ir mais para cima do que ali. So all the pressure is here in this side E então a pressão é feita totalmente aqui. until the last drop goes down into the hole. Até que a última gota And then, venha para baixo, até este buraco. again you have to separate the oil from the water. E mais uma vez é preciso separar o óleo, o azeite, da água. And why do you have two instruments here and one stone? Porque é que há só uma pedra ali e dois instrumentos aqui? Because there it goes faster, here it is slower. Porque ali é mais depressa. Here is faster. In this side, yeah. No, here is slower. Aqui é mais devagar. Ali é mais depressa. Now just a little bit to think about the oil. It was used in ancient times not only for food and cooking, E então, nos tempos antigos, o azeite não era usado só para alimentação, para cozinhar. but this was the electricity of ancient times. Nos tempos antigos, isto também era a eletricidade. This was the energy for the lamps, for the candelabrum, 7-branch candelabrum. Isto era também energia para as lâmpadas, as lamparinas e os candeeiros. And for medical purposes, you remember the story of the Good Samaritan. He treated the wounded person with oil and wine. Lembram-se da parábola do bom samaritano, que o ferido foi tratado nas suas feridas com o azeite e com vinho. And of course, the anointing of the king, the priest, and the prophet. E a unção do sacerdote, do rei, do profeta. And Mashiach, Messiah, comes from this root. Limshoach, to anoint, Mashiach. E a palavra Messias vem desta palavra, que é ungir. This means a person that is anointed or called for a central task. Assim, um Messias é uma pessoa que é chamada para uma função especial e que é ungida para esse efeito. And the Messiah, we know, he's unique. He's the Son of God. He's not Sabemos just que o any king or Messias any priest. não é um sacerdote ou um rei qualquer, ele é o Filho de Deus. But quickly, I would like to remind you, we shall not read it here. I hope you have time in the evening or privately to read. Eu vou-vos lembrar de um texto que não vamos ler agora, mas espero que possam ler esta noite. A very important and relevant parable of our Lord concerning the oil. Uma parábola muito importante de Jesus em relação a este azeite. Which parable is that? Qual é a parábola? You know the text. I'm happy. Sometimes I meet people they don't know. Estou contente que saibam que conhece esta parábola. Há aí gente que parece e não conhece nada disto. This parable, I believe, is very relevant to our end time. Eu creio que esta parábola tem um significado especial para o nosso fim dos tempos. Because he talks about having enough oil or not having enough oil. Porque ali se fala em ter ou não ter suficiente azeite, ou óleo. 100%, the 10 are waiting for the bride. 100% das virgens está esperando pelo noivo, But 50% are foolish. mas 50% são loucas. It is amazing. É extraordinário. Because you cannot go and borrow oil. You will, if I ask from you, you will not meet me with a nice Christian smile and tell me, take oil, let's share oil. É porque se me viesse pedir óleo, eu não ficava com um grande sorriso a dizer, leva o óleo que quiser, não há... No, everyone has to keep the oil for himself. Cada tem de guardar o óleo para si próprio, o azeite. It is private, individual. É privado, é de cada um. Personal responsibility. É uma responsabilidade pessoal. It's the work of each and every believer. É a obra que deve ser levada a cabo em cada crente. Because we believe the pure oil represents the Holy Spirit. Porque cremos que o óleo puro representa o Espírito Santo.
It represents purity, holiness, and holy lives. Quer dizer pureza, santidade e vida santa, santificada. And how we live holy lives, Como vivemos vidas santificadas? it's a big question. É a pergunta. In the New Testament, it is quite clear. No Novo Testamento esse assunto está claro. We have to follow the commandments, keep the commandments of our Lord, and do His will. Amen. Que é guardar os mandamentos de Deus e fazer a sua vontade. That's what He teaches us. É isso que está ensinado. We don't invent new laws. Não estamos a inventar novas leis. That's what He says. If you love me, you keep my commandments. There are commandments, not only in the Old Testament. People tell us Christianity has no commandments, only Judaism has commandments. That's nonsense. Se quereres, segues os meus mandamentos. A gente diz que não há mandamentos, mas há mandamentos. Há milim, dvarim. Essa dvarim, adavar. Yeah. There are commandments, the words. No, mitzvot. But Commandment is mitzvot. אבל בעברית, תמיד עשר דברים. כן, אבל בברית חדשה זה מצוות. מצוות. Okay, friends, I want you to think about this parable Quero que pensem nesta parábola and bring it to your place and share it further on. e levar este assunto convosco e partilhar com outras pessoas. Just the last place shortly, briefly about the wine press, and then I take you to the bus because Yochai is looking at me. Então vamos ver onde está a prensa de vinho e o Yochai já está a olhar para mim e eu tenho de vos levar agora ao... An improved wine press or grape press. Isto é o modelo de um lagar de vinho. And this is an industrial place because usually every house had a private press which was much smaller. Em geral, nas casas privadas havia um lagar muito mais pequeno. Este é mais público. So you see the slope is like this. People bring the grapes Então as pessoas traziam as uvas and they pressed them, they danced on the grapes like you see in that mosaic over e there. dançavam em cima das uvas. Em Portugal também. Dance on it barefoot, without shoes, without sandals, after washing your feet. Descalços, depois de lavarem os pés, então andavam, pisavam. Portugal they do it. Yeah, in Portugal of course also. So you can understand, the Jews went to these pools Então os judeus entravam nestes tanques and you could wait until it ferments and becomes wine. e então podiam esperar até que o sumo da uva se tornava vinho. But I want you to look at these pottery jars. Agora olhem para esses jarros de barro. They place the wine in pottery jars, Eles põem o vinho nestes jarros de barro, but not only. mas não só. Where else did they put the wine? Onde é que eles punham também o vinho? In animal skins. Em peles de animal. And our Lord is teaching to put new wine in new wine skins. E o Senhor ensina-nos a pôr novo vinho em novas odres de animal. Not to put new wine into old wine skins, animal skins. Não usar novo vinho em velhos odres. Again, this is a symbolic teaching Isto é ensino simbólico. because the Lord is not interested in wine industry. O Senhor não está interessado na indústria do vinho. The new wine represents a new teaching. O novo vinho representa novo ensino. It represents a new covenant, Representa uma nova aliança, a new kingdom. novo reino. And these new teachings, new covenant, new kingdom, they must be understood with a fresh mind, with a new heart. Este novo ensino, este novo reino, devem ser compreendidos como sendo novo vinho. So we must have these new tools, a fresh attitude
to accept the teaching of the Lord. E assim precisamos destes instrumentos novos para aceitarmos os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. So I just mentioned a few things shared with you about what we can learn from agricultural life. Assim eu pude partilhar convosco algumas destas lições do mundo agrícola na prática das nossas vidas. And God willing, next year when you come to Jerusalem again, we continue. E se Deus quiser, para o ano quando voltarem a Jerusalém, vamos continuar para Jerusalém Abnuyá. Abnuyah. Welcome and Bem-vindos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for my friend, the translator. He did it with a good heart. The heart is bad, but I did it with the best of my intentions. Thank you. Thank you.